O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, continuamos com a segunda parte da entrevista com os arquitetos do setor de patrimônio histórico da URGS, Camila Zanini e Gara Pacola. Agora, para falarmos sobre a obra de acessibilidade ao prédio da antiga Faculdade de Medicina, atual Instituto de Ciências Básicas da Saúde, o ICBS. Está sendo executada a obra de implantação de uma torre de elevador externa ao prédio para atender às demandas de acessibilidade universal. O projeto está sendo executado com recursos captados através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania. Gente, eu queria também conversar sobre um outro projeto que agora começou a execução, também foi captado, né, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a obra de acessibilidade, né, do elevador da plataforma de acessibilidade do ICBS, né, da antiga Faculdade de Medicina. Há quantos anos essa obra? Ela lembra muito a obra, na verdade, o projeto em fase de captação da rádio, né? Que também prevê uma torre de acessibilidade. Assim, quais são as diferenças, semelhanças? Fala do projeto, então. O projeto aqui da rádio, ele contempla a torre, né? A circulação vertical, o elevador, e contempla também um acesso novo e algumas outras instalações além do elevador, que é acesso novo, sanitários, as circulações do elevador para o prédio, algumas modificações um pouco maiores, assim, por ser a rádio um prédio menor, mais compacto, então essa torre precisa resolver algumas coisas nela mesma. Resolver o que eu quero dizer é assim, ter as circulações, ter sanitários, ter as coisas nela mesma, e ela é acoplada ao prédio original da rádio. No caso lá da torre do ICBS, ela é praticamente só um elevador, então a porta do elevador já vai abrir para um lugar que é dentro do prédio do ICBS. Aqui no caso da rádio não, o elevador abre dentro da torre ainda, daí tem uma circulação horizontal aí que vai dar depois dentro do prédio original de alvenaria da rádio. Então, lá é uma obra, uma situação mais simples, assim, é só colocação da torre e algumas obras periféricas de adaptação, porque sempre é decorrente de uma obra assim, alguma outra adaptação. Apesar de serem coisas semelhantes, né, duas torres, é muito mais significativo a intervenção, né, no prédio aqui da rádio do que lá, que já vai... Que vai ser um pedacinho de um prédio enorme, que é o prédio do ICBS. Sim, até ficou bem discreto, né? A torre ali num espaço bem... Às vezes a gente passa e nem nota. Sim. E ali também, aquele projeto, ele prevê... a torre está colocada na posição que ela está, porque o projeto prevê a ampliação da circulação nos 3 pavimentos do prédio. O prédio tem um corredor central de circulação e ele tem a circulação vertical centralizada na região próxima ao saguão de entrada, ali, que é no meio do prédio, na parte redonda, que é na esquina da Sarmento Leite com a Luiz Englert ali. E aí tem um corredor central no prédio e a posição onde está colocado o elevador prevê a possibilidade da ampliação desse corredor para uma outra, e a gente previu também, mas isso é só uma previsão, um plano, não chegou a ser nem, a gente fez alguns estudos de projeto, mas não chegamos a fechar um projeto, prevê também uma escada que serviria de rota de saída, a possibilidade de fazer uma outra entrada no prédio ali também. Então, o elevador, ele está ali, ele parece uma adaptação isolada, mas ele faz parte de um plano para o prédio, para uso futuro dele, para uma outra entrada, uma outra circulação vertical completa, assim. Então, é isso. Acho que é importante a gente explicar, né, para quem não conhece,
que o prédio ele já possui um elevador, que também não é original, já foi instalado mais recentemente, eu não sei de quando é aquela obra desse elevador, mas é dos anos 2000, né? Então, só que o prédio é realmente tão grande que fica longe. Às vezes alguém que está numa ponta, para subir para o outro andar, tem que caminhar, alguém com dificuldade, né? Principalmente. Então, esse elevador se presta a isso também, né? A facilitar a circulação dentro do prédio. E esse elevador, ele é uma plataforma, então, que se pretende ser usada para acessibilidade mesmo, para pessoas com... Não, ele é um elevador. É um elevador mesmo para uso... Não é uma plataforma. A plataforma, ela tem um uso restrito, né? Mas não, é um elevador normal de circulação que atende os requisitos de acessibilidade universal. E essa obra, como é que o cronograma, a previsão de... Essa obra, ela começou em maio, né? Foi iniciada a fiscalização pelo arquiteto Perrone, né? Que acabou se aposentando. E o Igara também já fazia parte da fiscalização desde o início da obra. E daí, quando o Perrone se aposentou, eu assumi, então, em junho. Então, a obra começou em maio e a previsão de terminar é fim de dezembro também. Fim de dezembro, então... As duas vão terminar bem próximas. Que 2 inaugurações. E essa obra também é com verba só da Lei Rouanet. Não tem verba URGS, que nem a capela. Acho que também por causa do tamanho, né? Também foi uma obra menor, se comparada às outras, né, de restauro. Sim. O ICBS tem essa questão, né, por ser um prédio muito grande, ser feito aos poucos, né? Teve um projeto de captação já, né, para o ICBS, mas que, justamente por isso, por ser um prédio muito grande, isso era um outro tempo, acho que isso, por volta de 2004, eu não me lembro direito, nem estava aqui, mas o dinheiro captado, ele foi suficiente para fazer algumas coisas, né, alguns restauros e algumas adaptações que foram sanitários do térreo e do segundo pavimento. O restauro da fachada no núcleo central, né, aquele núcleo redondo, lá é o restauro do Salão Nobre. E o elevador que a gente está fazendo, você lembrou de algumas coisas? Não, e a mudança do acesso, né? Foi nessa também. Sim, e a mudança do acesso e o elevador que já está instalado lá, que é perto da entrada. Esse elevador que a gente está fazendo agora também é com dinheiro captado nessa primeira etapa aí. Então, ainda é um dinheiro que foi captado já faz bastante tempo, que estava investido, né? Estava nos fundos lá. E acabou rendendo um pouco mais, mas o projeto foi adaptado principalmente para a questão de acessibilidade, né? E essa obra do ICBS não muda a entrada, né? Não, essa que a gente está fazendo agora. Do elevador, não... É bem próxima a entrada, né? Não. Ele é bem numa outra ponta. A entrada fica no meio, assim, não é no meio porque o prédio não é simétrico, né? Mas ele fica no núcleo central lá, que seria o centro do prédio, que é na entrada. E aí esse elevador que a gente está fazendo agora fica numa das pontas, né? Então, o prédio é como se fosse um V, em que o vértice seria esse núcleo central que a gente está chamando. E daí o elevador fica na ponta de uma das pernas do V. Da perna maior, né? Da perna maior. É um V assimétrico, né? E ele atende, são 3 andares, 3 pisos. Tá. E qual a dificuldade? Porque, assim, o da rádio a gente sabe que é um pouco mais difícil garantir essa acessibilidade, preservando, né, as características do prédio. O CBS, por ser maior, acho que dá para ficar mais escondido ali, mas qual o desafio, daqui a pouco, que teve, né, em fazer essa obra num prédio histórico ali para... Como, assim, o prédio CBS ele é bem característico também, né? Porque ele teve várias fases de construção e isso aparece, quer dizer, quando a gente você olha desatentamente, ou até um pouco mais atentamente para as fachadas que dão para as ruas,
não percebe diferença, você mal percebe diferenças, né? Mas ela tem o prédio tem 3 momentos de construção, basicamente, porque ele tem depois mais outros acréscimos. Então, teve uma primeira etapa que foi finalizada em 24. Ela começou antes da Primeira Guerra, e aí teve uma interrupção durante o período da Primeira Guerra, e foi finalizada em 24, que é o núcleo central, mais aquela parte que vai para Sarmento Leite, por um lado, né, e o comecinho para Louis Englert ali. Daí teve uma segunda parte, que é ali de frente para Louis Englert, que foi de 36, mais ou menos na década de 30. Eu falei 36 porque é uma referência que eu lembro. E depois teve mais uma parte, nessa mesma perna do V, que é da década de 50. E depois teve um outro acréscimo na outra perna do V, que não sei se é da década de 60. Mas a gente está fazendo o elevador nessa parte que é da década de 50. Então, já é diferente assim, a abordagem que a gente tem dentro de um prédio que ele tem um monte de intervenção, que, claro, a gente não é que sejam menos importantes essas intervenções, mas que tem um monte de construção. Então, é mais simples lidar com isso do ponto de vista da unidade arquitetônica, porque comparando com o prédio da rádio, né? O prédio da rádio tem todas as características, ele ser pequeno, compacto, ele tem uma unidade arquitetônica muito perceptível. O prédio do ICBS não, tanto que você olha a fachada de trás, a fachada que dá para o centro do quarteirão, ela é uma fachada quase lisa, sem nenhum adorno, completamente diferente da outra fachada. E é nessa fachada simples que a gente está trabalhando, né? Então, a preocupação que a gente teve aqui na rádio de lidar com essas visuais do prédio, assim, foi lá no caso do ICBS, essa preocupação não veio tão clara como ela veio aqui, né? É claro que sempre na arquitetura, assim, você vai fazer uma intervenção assim, você está lidando, por exemplo, com uma fachada que a gente pode considerar uma fachada feia, uma fachada sem graça, uma fachada que é fundos, e que não tem nada, é um fundo do prédio meio abandonado ali. Qualquer intervenção que a gente vai fazer pode ser uma intervenção para contribuir com isso, para mudar essa condição, né? Isso é uma parte do desafio também, que eu acho que pode ser bem interessante. Um programa simples, bem objetivo, que é a construção do elevador para melhorar a acessibilidade do prédio, virar um fator de transformação de um lugar do campus que era mais relegado, assim, mais abandonado, para um lugar que pode ser um lugar mais frequentado, mais interessante. Claro. Gente, eu acho que é isso, então. Vamos esperar ansiosos pelas inaugurações. Muito obrigado pela presença e uma boa noite. Obrigada pelo convite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado também. Finalizamos a entrevista com os arquitetos do setor de patrimônio histórico da URGS, Camila Zanini e Gara Pacola. Boa noite a todos e até semana que vem. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.